O tarô e a viagem do herói. A chave mitológica para os arcanos maiores. De Ajo Banzaf. O carro. A partida e do herói. Rápida e decididamente o herói iniciou seu caminho, sair e experimentar o mundo, no duplo sentido da palavra. Atrás de si ele deixa a cidade da sua infância, que até então lhe dera proteção e segurança. Na mão direita ele segura um bastão, cuja ponta dourada representa os objetivos nobres que o norteiam: a pesquisa do tesouro, a libertação da bela prisioneira, a busca pela erva da vida ou paraíso perdido. O herói é apresentado como Deus da primavera, que os homens amam e que todos adoram como libertador, porque ele traz a estação quente e fértil da partida do herói ano e os livra do frio, da escuridão e da privação do inverno. Em todo o Ocidente esse jovem e belo Deus é considerado o filho da rainha do céu. Seu traje é o céu estrelado, que na carta cobre o carro como um baldaquim, seu cinto é o zodíaco que ela deixou de herança para o filho. Ele porta duas máscaras da lua como ombreiras, atributos da rainha do céu, que na maioria das vezes foi adorada como a deusa lunar. Vai-te chama essas máscaras de Urim e Tumim, instrumentos oraculares do grande sacerdote da Israel antiga, que são mencionados em vários pontos do Velho Testamento. Êxodo 28, 30, Deuteronômio 33, 8 e Esdras 2, 63, embora não haja outras explicações. Presumivelmente trata-se de máscaras oraculares, sobras dos ritos do culto da grande deusa da antiguidade. Assim como em muitos contos de fadas, o herói tem uma estrela na testa, a coroa do condutor do carro é enfeitada por uma estrela de 8 pontas que, como o número 8, simboliza a união com o mais elevado, enquanto o quadrado sobre seu peito, correspondente ao número 4, simboliza a realidade terrena. Isso também o caracteriza como o Salvador que vem do céu, 8, a fim de aqui na terra, 4, realizar sua grande obra. Esse tema transmitido por diferentes mitos encontra seu aperfeiçoamento maior e mais conhecido em Jesus Cristo, que como filho da Virgem Celestial veio à Terra para salvar a humanidade. O carro do herói é puxado por uma esfinge branca e outra preta, as quais carregam também a cor da outra em si. Com isso, os dois animais de tração assumem o simbolismo do Yin-Yang, o antigo símbolo chinês da totalidade. O preto e o branco representam a dualidade com que a nossa consciência percebe a realidade. Se a realidade é de fato assim, é impossível dizer com certeza. Sabemos somente que a nossa consciência não é capaz de Yin e Yang reconhecer ou entender nada que não tenha um polo oposto como ponto de referência. Não reconheceríamos o humano como masculino se não houvesse o feminino, sem tensão não haveria relaxamento. Sem uma imagem do diabo não poderíamos entender Deus como a soma de todo o bem, e tampouco existiria morte, se não soubéssemos que estamos vivos. Visto sob esse ângulo, o fato de termos de morrer torna a vida repleta de sentido, porque só assim o seu sentido pode ser percebido. Na verdade, nascemos nessa dualidade, mas quando criança não tínhamos consciência dela. Só com o crescente desenvolvimento da personalidade esse fenômeno essencial se torna cada vez mais claro. Com efeito, a palavra desenvolvimento da personalidade o demonstra com acerto, porque se trata do desenvolvimento daquilo que está em nós. Literalmente, no inconsciente todas as nossas possibilidades estão adormecidas, ou seja, não desenvolvidas e indiferenciadas. Desenvolver-se significa tornar-se consciente das próprias possibilidades, na medida em que as tiramos de sua simplicidade e as desenvolvemos em nossa consciência polar, para então reconhecê-las. A cada passo no caminho do conhecimento compreendemos melhor e de forma mais diferenciada a nossa realidade exterior e também o nosso potencial interior, e nos tornamos cada vez mais conscientes da tensão entre opostos em que vivemos. Pois é natural que exista entre os dois polos, tal como na corrente elétrica ou entre os ímãs, um constante campo de tensão, por meio do qual eles se atraem ou se repelem. Com demasiada frequência nós entramos em atrito com essa tensão e somos arrastados para cá e para lá, entre as duas possibilidades que esses dois polos nos oferecem.
Nesse conflito tomamos partido e nos esforçamos por obter clareza, à medida que avaliamos um polo como bom e certo, e o outro como mal e errado, valorizando e desejando um, temendo e recusando o outro. Quanto mais nos aprofundamos, com tanto mais frequência temos de reconhecer que na verdade não fazemos justiça à realidade, porque esta é muito complexa para se deixar reduzir a uma forma tão óbvia. Sempre que temos certeza de ter descoberto uma verdade inequívoca, podemos ter certeza também de que não se trata da verdade. E não é só isso. A crença de ser dono de uma verdade absoluta leva o homem ao perigo de mais cedo ou mais tarde se tornar um tirano que quer convencer os outros, a todo custo, inclusive por meios opressivos, a ter a sua visão do mundo, supostamente a única correta. É possível reconhecer isso no afã missionário de sectários, sobretudo nos recém-convertidos, que infelizmente, é encontrado com demasiada frequência nos círculos esotéricos, graçando na história das igrejas e também no cenário político, onde muitos amigos da humanidade, que queriam melhorar o mundo, se tornaram déspotas destruidores de homens. Porém, em última análise, clareza significa unilateralidade, sendo assim o polo oposto da unidade, que sempre abrange ambos os polos contrários, donde se lê no Tao Te Ching. O Tão que pode ser pronunciado. Não é o Tão eterno. O nome que pode ser proferido. Não é o nome eterno. Saber que a nossa realidade nunca é a realidade absoluta, é a base para a genuína tolerância, mas também, antes de tudo, a possibilidade de, participando da realidade dos outros, ultrapassar os limites do entendimento atual, chegando com isso a uma compreensão mais profunda. Talvez seja útil saber que nem mesmo as cores, que acreditamos captar com tanta certeza, são reais. Lá fora não existem cores, apenas vibrações eletromagnéticas que só se transformam em cores por intermédio do olho e do cérebro da pessoa que as contempla. Assim sendo, elas são a vivência mais subjetiva que pessoas diferentes sentem de forma diferente como sua realidade. Não é a clareza, porém a união dos opostos a verdadeira tarefa no caminho do desenvolvimento, cujo objetivo é encontrar a totalidade nos âmbitos mais elevados da unidade abrangente. Mas isso não muda em nada o fato de termos de lidar e devermos lidar durante vários trechos do caminho com a oposição. Na busca do conhecimento aprendemos a diferenciar cada vez melhor e a formar cada vez com maior precisão pares de opostos, entre aqueles que na maioria das vezes diferenciamos por meio de uma avaliação. Disso resulta para nós um mundo cada vez mais sadio com tudo o que mais apreciamos, amamos e consideramos digno de esforço obter, e outro mundo cheio de desgraças que, em nossa opinião, nem deveria existir. Por mais arrogante que essa postura possa parecer, ela subentende que algo deu errado na criação e que temos de nos adaptar a esse julgamento, apesar de nosso entendimento visivelmente limitado. Ela é indispensável para o necessário e inevitável desenvolvimento de nossa consciência do eu. Sem limites claros não pode haver um eu forte. Sem constantes novas distinções, a consciência continua indiferenciada. Somente quando o mundo dos opostos é penetrado em suficiente profundidade, podemos e devemos nos exercitar na arte da unificação. Primeiro precisamos estabelecer limites para o fortalecimento do eu, isolando-nos suficientemente de tudo o que não somos, antes que um eu suficientemente firme possa começar a superar esses limites. O carro, portanto, significa que o paraíso da infância, a unidade vivida, inconscientemente, com a sincera decisão da estação precedente, os amantes, já passou. O herói pisou no mundo polar, no qual sua consciência se desenvolverá, o que lhe permitirá tornar-se adulto. A essa altura, ele sempre terá de prestar atenção para não ser dilacerado entre as possibilidades, os dois animais diferentes de tração, porém com muita habilidade dominar as contradições e assim, juntar as forças contrárias unindo-as num grande salto para a frente. Ele ainda está no início do aprendizado, ele ainda não tem prática, e se for bem aconselhado, seu poder não deve ser subestimado. Em pouco tempo pode acontecer com ele o que aconteceu com o aprendiz de feiticeiro.
Na lenda do Graal, esta estação corresponde ao momento em que Percival veste a armadura do Cavaleiro Vermelho que ele dominou e, com isso, ao menos exteriormente, transforma-se de criança em homem. Ele já se parece com um cavaleiro, a imagem simbólica do ser mais elevado, amadurecido. Na verdade, ele traz sob a armadura, como sempre, seu traje de bobo. Para fazer justiça à aparência exterior, ele terá de crescer interiormente. Outros mitos, ao contrário, descrevem os perigos dessa estação, ao contarem sobre filhos de deuses que caem no abismo, talvez como Ícaro ou Feto, e fracassam porque valorizam demais as forças que ainda não exercitaram. Como orientação, ajudam o cavaleiro nesta viagem aqueles mapas anímicos que conhecemos dos quadros de meditação atuais, principalmente as mandalas do budismo tibetano. 6 Uma estrutura básica típica dessas figuras compõe-se de um círculo interior, que envolve um símbolo de perfeição, talvez um Buda, um Bodhisattva, uma imagem de Krishna, uma figura abstrata ou, nas formas ocidentais como nas mandalas de Hildegard von Bingen, um símbolo de Cristo. Esse círculo interior é cercado por uma cruz ou um quadrado, que por sua vez é limitado por um círculo exterior. No simbolismo, o círculo representa o todo indiviso, o original ou, expresso literalmente, o paraíso. A cruz ou o quadrado, no entanto, correspondem, tal como o correspondente número 4, ao hemisfério terreno, o mundo feito de espaço e tempo. Contemplada assim, a mandala nos mostra 2 paraísos com seus círculos interior e exterior, entre os quais fica a cruz do espaço e do tempo. Esses 3 âmbitos podem ser exemplificados nos mais diferentes âmbitos de correspondência. Na linguagem dos contos de fadas, o círculo interior é o paraíso original, que frequentemente corresponde ao mundo da infância e, via de regra, é perdido logo no início da história, quando, por exemplo, a bola dourada, o símbolo original da totalidade, cai no poço. A cruz representa o mundo que percorremos em busca do paraíso perdido, ao passo que o círculo exterior simboliza o objetivo, um paraíso que corresponde ao da infância e que, contudo, é diferente. Os círculos exterior e interior são parecidos e têm o mesmo ponto central, sem, no entanto, serem os mesmos. O círculo interior é o paraíso da inconsciência, o exterior é o paraíso muito mais abrangente da onisciência. Entre eles está o conhecimento da consciência delimitada pelo espaço e pelo tempo. Em linguagem psicológica, o círculo interior simboliza o inconsciente, a cruz o consciente, e o círculo exterior o supraconsciente, ou, nos conceitos de Jung, o inconsciente, o eu e o si mesmo. O budismo chama esses 3 âmbitos de unidade, separação, multiplicidade e totalidade. Os estados com eles associados são destituído de eu, consciente do eu e livre do eu, ou ignorante, iniciado e sábio. Por trás da lenda do Graal está o pecado original, a eliminação da árvore do conhecimento, que na crença popular é uma macieira. Para encontrar a salvação, os cavaleiros se punham em missão, à busca do Graal, o qual, dizia-se, seria encontrado no castelo do Graal, que, segundo a tradição, deveria ser procurado na ilha de Avalon, a ilha das macieiras em flor. Em todos esses casos, vemos como a origem e o objetivo se parecem e, contudo, não são a mesma coisa, porque o círculo exterior ancorado no mesmo centro simboliza uma etapa superior de desenvolvimento. Visto dessa maneira, o caminho correto de vida não leva a um retrocesso, a um mergulho no inconsciente, porém a uma ruptura para o mais elevado, para a supraconsciência. Uma outra imagem que torna compreensível esse estado de consciência diz: enquanto vivemos no círculo interior, acreditamos no Filho de Deus. Enquanto atravessamos o mundo do espaço e do tempo, perdemos essa crença. Porém, quem alcançar o círculo exterior, quem conseguir penetrar no supraconsciente, esse acreditará outra vez no Filho de Deus, podendo perceber-se que para ele essa imagem se tornou um símbolo de totalidade, que se revela em seu significado mais profundo e mais abrangente. Assim como, desde que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade sabe diferenciar o bem do mal, a conscientização também desperta em cada um de nós o conhecimento que nos permite saber o que é bom e o que é mal. E com isso, como nos relata a Bíblia, perdemos o paraíso da unidade total, da falta de diferenciação em que não são possíveis avaliações e não existe a tensão dos opostos que estimula os seres humanos a agir.
Disse que desde então vivemos em pecado. Essa palavra também é interpretada como separação, o que corresponde ao abandono do círculo interior, a perda do centro. Como cada pessoa que se torna consciente de si mesma simbolicamente comeu da árvore do conhecimento, todos nós nos separamos do centro, uma inevitável herança humana, que a Igreja chama de pecado original. Nos arcanos maiores esse tema aparece pela primeira vez na carta ao Hierofante, o grande sacerdote, que corresponde ao primeiro despertar da consciência, que sempre é um reconhecimento de nossa natureza pecaminosa na medida em que cada criança, surpresa e em parte assustada, percebe que ela não está em ordem, que tem seus lados bons, mas também aqueles que são desprezados e recusados como sujos e maus. Essa primeira tensão de opostos entre bem e mal, entre permitido e proibido, mostra que o tempo no paraíso terminou. Com a sétima carta, o carro ele é definitivamente abandonado e começa a demorada busca pela unidade perdida. O conhecimento das três fases do caminho de vida é encontrado de igual modo nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes ideologias e linhas de pensamento. Como o trecho do meio sempre representa o desenvolvimento do eu, devemos nos acautelar contra uma prematura e confusa danação do ego. Não se trata de evitar seu desenvolvimento como muitos pseudogurus querem fazer acreditar, e sim, exatamente o contrário. Antes de tudo é importante desenvolver um ego forte, para que o caminho pelo mundo exterior, consciente possa ser percorrido. De fato, nessa fase de separação, o pecado original herdado, vivemos perdidos no mundo, distanciados de Deus ou como seja chamado esse trecho do caminho. No entanto, não se trata de evitar o caminho, de voltar e tornar-se consciente outra vez, porém de dominá-lo com firmeza. Posteriormente, a tarefa será de superar o ego e tornar-se novamente humilde e modesto. É natural que essa sequência de passos de desenvolvimento seja significativamente mais difícil do que a recusa medrosa do desenvolvimento do ego de quem quer que seja, e da perseverança num plano infantil de consciência. O significado dessa fase fica mais claro na imagem de um iceberg, do qual sabemos que se vê apenas uma sétima parte, enquanto o restante está debaixo d'água. Se imaginarmos que de início o iceberg está totalmente imerso, essa imagem corresponderia ao estado de total inconsciência do início da vida. À medida que a ponta do iceberg sobe lentamente, ela representa o maravilhoso despertar da consciência do eu. Essa é a época em que a criança se reconhece pela primeira vez no espelho, em que diz eu pela primeira vez a si mesma, em que pela primeira vez estabelece um limite e sente que é bem diferente, um ser distinto das demais pessoas. Esse momento em que a consciência desperta, em que uma parte do todo se torna consciente de si mesma, é algo grandioso. Resumindo, a cada despertar matinal revivemos esse momento. É fácil compreender porque a humanidade viu essa força reconhecedora como parte do Logos divino. Essa parte que se tornou consciente de si mesma corresponde à ponta do iceberg, em nossa comparação. Se transmitíssemos à ponta apenas uma tarefa, ela por certo consistiria em reconhecer as próprias possibilidades e o ambiente circundante e em cuidar da orientação. Mas seria absurdo e impróprio à ponta do iceberg presumir que o rumo da viagem dependeria apenas dela, pois para isso estão disponíveis inapelavelmente os 6/7 inferiores e as correntes que envolvem o iceberg. E seria totalmente grotesco se a ponta simplesmente negasse a existência das 6 outras partes e afirmasse que não há nada debaixo da água. Essa última situação corresponde mais ou menos à situação do espírito ocidental no início do século XX. Naquela ocasião, Sigmund Freud se depara com desacordos de pontos de vista e com forte resistência em seus esforços de tornar o subconsciente sociável. Ele foi ridicularizado porque as pessoas tinham certeza de que não poderia haver uma tal desordem. De lá para cá, essa posição se modificou consideravelmente. Hoje, círculos mais amplos partem do modelo muito mais abrangente de Jung, de que o subconsciente não mais se reduz a um depósito de coisas reprimidas e indecentes, mas reconhecem no subconsciente todas as forças que orientam e conduzem o ser humano. Voltando à imagem do iceberg, fica claro que se trata, de início, de formar uma forte consciência do eu,
ponta do iceberg, mas que então é preciso aprender a não se dar tanta importância, mas a se considerar uma parte menor do todo, na verdade uma parte consciente. O todo, os 7/7 do iceberg, correspondem na psicologia de Jung ao si mesmo, cuja parte consciente é o eu, ego. A força condutora que determina a direção é o si mesmo, ao passo que o eu é competente para a orientação, o conhecimento e a compreensão. Visto dessa maneira, Freud e Jung se completam de modo primoroso. Enquanto Freud, com sua famosa frase, onde ele existiu, eu devo existir, acentua o caminho do círculo interior, o inconsciente para o quadrado, o ego. O processo de individuação descrito por Jung está sob o lema, onde eu existi, de ver existir o si mesmo, a fim de equiparar o caminho do quadrado ao do círculo exterior. Nesse interrelacionamento fica visível também uma tradição judeu-cristã em que Lúcifer, ou seja, o portador da luz, antes era o anjo predileto de Deus, segundo fontes gnósticas também seu primeiro filho. A luz que ele trouxe para os homens é a luz do conhecimento. Mas para o Deus da criação deve ter sido uma grande alegria ver como suas criaturas se abriram à luz e se tornaram conscientes de si mesmas. No entanto, depois, diz a tradição, Lúcifer quis ser maior do que tudo mais e do que todos os outros, e isso o levou à sua queda do céu. Desde então, ele se congelou no mar de gelo do mundo subterrâneo e vela ali como imperador sombrio sobre as almas que caem em suas mãos. Veja p. 136. De fato, nossa consciência é uma força divina de conhecimento, porém quando ultrapassa seus limites e se torna exagerada ou com mania de grandeza, a força original abençoada se transforma em princípio gelado, diabólico e possuído pelo poder. Os 3 passos de desenvolvimento da jornada de vida descritos antes se mostram oportunamente no tarô no conjunto de 6 cartas que assim se apresentam. As cartas 1 a 6 nos mostram o herói, sua infância, a fase inconsciente, simbiótica, as cartas 7 a 12 sua partida, a época em que ele cresce e desenvolve o seu eu, a sua individualidade. As cartas 13 a 18 o caminho de iniciação propriamente dito, a abertura transpessoal que leva à totalidade, à supraconsciência, à unidade abrangente, ao objetivo da viagem, que se mostra nas cartas de 19 a 21. Se contemplarmos a viagem do herói como um símbolo para o caminho de vida dos seres humanos, é possível distinguir um trecho relacionado com o dever e um trecho relacionado com a cura. A carta 13, a morte, estabelece os limites. Até essa estação todos nós chegamos. Mas se vivemos a morte como fim ou como tema central, como uma etapa essencial de transição na metade da nossa vida, por trás da qual a verdadeira iniciação, a fase transpessoal e o desenvolvimento do eu nos aguardam, isso depende de nós e do que fazemos com nossa vida. Essa estrutura das cartas também diz que temos primeiro de percorrer o trecho relacionado com o dever, antes de estarmos suficientemente maduros para nos dedicarmos à prática da cura. Mesmo se parecer atraente lidar logo com as coisas superiores e simplesmente deixar passar despercebido o que era apenas material, a mensagem do tarô é inequívoca e clara. Antes de nos dedicarmos ao âmbito transcendental, temos de aprender a dominar a realidade em nossa vida cotidiana. Antes de superarmos o eu, a fim de chegarmos ao si mesmo, primeiro temos de ter desenvolvido um eu suficientemente forte para encontrar sua sombra nesse caminho, sem ser engolido por ela. Palavra-chave para a carta ao carro. Arquétipo, a partida. Tarefa, dominar contradições, ousar fazer o novo. Objetivo, experimentar o mundo, penetrar no desconhecido, realizar coisas grandes, dar o grande pulo para frente. Risco, arrogância, cólera, descontrole. Disposição íntima. Otimismo, sede de atividade, vivacidade, conscientização, despertar.